Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Erros fatais que cometeu o primeiro casal da Bíblia. Uma análise de Gênesis 3, parte 5. As consequências do pecado. 2. Segundo o registro bíblico, a desobediência do primeiro casal gerou grandes e trágicas consequências. A humanidade toda foi afetada por ela. Falamos no artigo anterior que a vergonha foi a primeira consequência do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 25 diz que um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso foi antes da queda. Depois da queda, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7. Como veremos neste artigo, o pecado trouxe graves consequências para os relacionamentos do ser humano, tanto com outras pessoas como com Deus. Visto que Deus é um ser relacional e fomos criados à sua imagem conforme sua semelhança, também somos seres que se relacionam. O pecado e nossa natureza caída distorcem as relações horizontais e verticais, isto é, entre as pessoas e com Deus. Consequência horizontal. Daquele momento em diante, o primeiro casal não se sentia mais à vontade para ficar nus na presença um do outro. Além disso, entendemos que não foram afetados apenas no nível físico, mas também no nível psicológico e emocional. Essa verdade pode ser vista no comportamento do marido e da mulher. Vemos hoje muitos casais evitando falar com o cônjuge sobre suas dificuldades, fragilidades, carências, erros ou pensamentos reprováveis. Os casais ainda usam folhas de figueira para evitar mostrar ao cônjuge o que de fato são. Consequência vertical. A segunda consequência trágica foi esconder-se de Deus. Era muito normal e frequente Deus andar no jardim e ter comunhão com o homem. Deus gostava disso e o homem, além de apreciar, precisava desesperadamente da presença do Criador. Porém, bastou ouvir a voz do Senhor, som antes melodioso, para fugir, a fim de não vê-lo nem ser visto por ele. A presença de Deus, carregada de carinho, acalento e amor, agora era indesejada. Aqui podemos ver a força do pecado que realmente faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59:2. Ver que estavam nus foi o resultado de uma consciência que já atuava para mostrar-lhe o certo e o errado. Porém, esconder-se não. Precisamos ir mais a fundo para descobrir o que provocava a vontade de se esconder de Deus. Esse foi o resultado do medo. Eles sabiam que, ao desobedecer, tinham desagradado o Senhor, cedido à tentação e duvidado do próprio Deus, imaginando que ele tivesse ocultado coisas importantes para a completude deles. Tanto o que os levou a cometer o pecado, como o medo que o fez fugir de Deus, foram o resultado de não conhecer a Deus. Há duas lições aqui que precisam ser aprendidas com relação a relacionamentos. Marido e mulher devem falar um ao outro o que se passa dentro deles. Não precisam ter vergonha nem ocultar o que são e o que fazem. A cura de muitos problemas está relacionada com a fraqueza, a autenticidade e a intimidade. Esforcem-se para restaurar essas coisas. Os casais também devem aprender que o pecado faz separação entre eles e Deus. Porém, mesmo que isso seja fato, eles não podem ter medo de Deus ou fugir de sua presença, pois além de ser justo, Deus é amor. Quando Deus procurou o homem no Éden, foi para salvá-lo, assim como o Senhor não veio ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Se marido ou mulher vierem a errar um com o outro ou com Deus, não importa o tamanho do erro, há esperança, há solução. Temos um Deus cheio de amor que não quer destruir o pecador, mas salvá-lo. Ele quer que o pecado seja confessado e a barreira removida. Nosso Deus é justo, mas também é fiel, amoroso e cheio de misericórdia. Que Deus abençoe.
os casais.